Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui, professor Roberto Andrade, e na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a introdução ao sistema operacional Linux. Muitas pessoas têm medo do Linux, falam assim, ai meu Deus, quando aparece Linux na prova eu fico desesperado. Olha só, você está mais próximo do Linux do que você imagina. Se você utiliza Android no seu celular, que é o sistema operacional mais usado no mundo, inclusive ele bateu há alguns anos o iOS, que é você que usa o iPhone. Então, você que usa o Android, você já utiliza Linux há um bom tempo. O Android é um filhotinho do Linux. Então, para que você entenda um pouco os conceitos cobrados em prova do Linux, peço que você preste atenção nessa aula, não deixe de fazer a leitura no material didático complementar e resolver as questões. Bacana? Então vamos lá. Bom, todo o sistema operacional tem como conceito básico controlar os recursos do computador. O que é isso? Gerenciar memórias, demais aplicativos. Outro conceito importante de sistema operacional é justamente servir de interface entre o usuário e a máquina. E quando falamos dessa interface, não podemos deixar de observar alguns detalhes e palavras que são importantes na prova. Então acompanhe comigo aí, vamos para o nosso quadro branco, tá? Olha só, quando você compra um computador, você só tem o hardware, você só tem a parte física, a parte tangível, tá? Então você só tem o hardware. Quando você instala o sistema operacional, ele vai servir de plataforma. Então lembra que eu já dei um conceito para você? Ó. O primeiro conceito, o sistema operacional controla e gerencia os recursos da máquina. Segundo conceito, ele serve de plataforma. O que é isso? Plataforma, que vai ser a primeira coisa a ser instalada. Todo e qualquer programa que venha a ser instalado no seu computador só será feito depois do sistema operacional. E todo programa criado, ele é voltado para um sistema operacional. O que pode acontecer é o seguinte, tem programas que são só para o Linux, tem programas que são só para o Windows. Mas existem os programas que são multiplataforma. O que é isso? Programas que servem para vários sistemas operacionais, como por exemplo o LibreOffice. Você que já estuda para concurso certamente já esbarrou com o LibreOffice. O LibreOffice é um programa multiplataforma. Ele tem versão para o Windows, tem versão para Mac, tem versão para Linux, tá? Então, quando a gente instala o sistema operacional, já que ele é a plataforma, vamos entender uma coisa. Ele é composto de duas principais partes. A primeira parte dele é o Shell, que é justamente essa interface com o usuário. Shell, quem quiser anotar aí, ó, tome nota aí, ó, Shell é a parte do sistema operacional que interage com o usuário, tá? É justamente a interface, tá? Interface. Legal? E eu tenho também o kernel. O kernel é a parte do sistema operacional que interage com o hardware. Então vamos pensar comigo. Pensa no Shell como o volante do carro, como o câmbio, né, a marcha que a gente troca. Então essa parte que você, usuário, manipula, isso é o Shell. Agora, os cabos que estão dentro do motor, né, quando você pressiona lá os pedais, por exemplo, tocar no pedal é Shell. Mas quando esse comando passa para o motor, isso é kernel. O kernel, ele é o núcleo do sistema operacional. O kernel, ele é que controla os recursos de hardware. Inclusive, a parte mais complexa de ser criada num sistema operacional é justamente o kernel. O kernel tem que ser compatível com todos os dispositivos de hardware disponíveis. Já pensou nisso? Quantos dispositivos de hardware existem? Então o kernel tem que ser compatível com todos eles. Isso foi o grande impedimento para a criação do Linux. Porque como é que surge essa ideia do Linux, professor? Já que o senhor falou aqui um pouquinho que o sistema operacional então serve de interface, ele é uma plataforma e controla os recursos da máquina, então nós demos aí já, ó, brincando rapidamente no começo da aula, já falamos os três principais conceitos aí de sistema operacional. E ainda te acrescentei o conceito de shell, que é a parte que toca com o usuário, que tem a ver com o usuário, e o conceito de kernel, que é a parte que controla o hardware. Então essa parte você já pegou a parte introdutória. Agora vamos entender como é que surgiu o Linux. Para entender o nascimento do Linux, é preciso compreender como se deu a história
da informática, né? Então vamos lá nos anos 70, então vamos aqui, ó, 1970, né? Então já tinha computador, né, que o computador foi criado lá em 1960. Você sabe muito bem que o computador foi criado como uma máquina da artilharia norte-americana, né, criado para lançar mísseis. Uma máquina que fizesse os cálculos de artilharia e lançasse os mísseis. Só que nos anos 70, o computador já estava bem presente nas universidades, nos centros de pesquisa. Ninguém tinha computador em casa ainda. O PC, o Personal Computer, não foi criado ainda, foi criado só no finalzinho dos anos 70, quase nos anos 80. Então, nos anos 70, computador era uma coisa enorme, eram aquelas máquinas grandes, né? Eram chamados mainframes, tá? Aquelas máquinas grandes que ocupavam grandes espaços, tá? Sistema operacional da época era o Unix, tá? O Unix era um sistema operacional pago e era um sistema operacional também de código-fonte fechado. O que que é isso? A receita de como faz o software era fechada, tá? A fórmula. Lembre-se sempre, quando eu falar de código-fonte, lembra de receita de bolo, tá? Assim como um bolo possui uma receita, né, um modo de preparo e os ingredientes, um software também tem uma receita, só que nós chamamos de código-fonte. E aí, ó, máquinas caras, os mainframes, sistema operacional caro. Então vamos caminhar um pouco na história, 10 anos depois, 1980, popularização do PC, o Personal Computer, né? PC por isso que ninguém tinha computador em casa. Quem cria esse conceito é a IBM. A IBM, a International Business Machine, cria esse conceito de placa-mãe. Então o computador que ocupava várias estantes, né? Então tinha uma estante que era placa de vídeo, uma outra estante que era placa de som. Isso é unificado num circuito menor. Daí já aquele conceito de nanotecnologia que você certamente já assistiu na minha aula de hardware, né? Já comentou desse conceito. Então o conceito de nanotecnologia começa a encolher os dispositivos eletrônicos e a IBM cria então a placa-mãe, o conceito de placa-mãe, que é uma placa de circuitos que interliga e concentra os dispositivos inseridos nela. Sistema operacional da época, um sujeitinho chamado William Gates III, que você conhece como Bill Gates, inventou o tal de MS-DOS, tá? É o Microsoft Disk Operational System, tá? Então o MS-DOS era o sistema operacional da época. Então pense comigo, anos 70, máquinas que custavam caro, sistema operacional que custava caro. O PC também era caro, era uma coisa para gente rica, né? E o sistema operacional, o MS-DOS, também era pago e de código-fonte fechado. Então presta bem atenção. Se tudo é caro e tudo tem a fórmula fechada, só as pessoas que têm muita grana conseguem ter acesso à tecnologia, concorda comigo? Então, pensando nisso, um sujeito chamado Richard Stallman cria a Free Software Foundation, FSF. A Free Software Foundation, ela era uma fundação que tinha por objetivo permitir que as pessoas criassem os seus próprios softwares. É isso mesmo, porque peraí, eu compreendo que para comprar a máquina eu tenho que ter dinheiro porque eu não sei fazer placa-mãe no quintal da minha casa e nem sei fazer HD no fundo da minha oficina. Eu aceito pagar pela máquina, mas pelo software não. O software deve ser livre. O que é isso? Todas as pessoas devem saber programar e devem saber criar os seus próprios softwares de modo comunitário e colaborativo. É uma ideia muito parecida com o que Santos Dumont tinha com relação ao avião. Santos Dumont, quando criou o avião, tinha essa mesma ideia de que as pessoas poderiam ter o seu próprio avião e poderiam sair voando como hoje fazemos com os carros a viajar e passear. Então a Free Software Foundation, ela tem alguns princípios básicos, tá? E dentre esses princípios, a criação do software livre. O software livre, para ser considerado livre, inclusive na prova, atenção, software livre não é freeware, cuidado com isso. Muita gente pensa que free e ware, né? Ah, software livre. Não, freeware é o software grátis, tá? O software livre é chamado em prova de open source, tá? Open source. O software livre, ele tem uma licença chamada de GPL, que é General
Public License, tá? A licença pública geral. Essa licença tem 4 liberdades, tá? E começa a contar assim, ó, liberdade 0, liberdade 1, liberdade 2, liberdade 3, tá? São 4 liberdades, mas começa a contar do zero. Então isso na prova é fundamental que você entenda, tá? É importante que você anote esses tópicos aí. Free Software Foundation, o objetivo era o quê? Criar software livre para contrapor, né? Era um mecanismo antagônico aí à venda de software. Bacana? Fundador da ideia, Richard Stallman, tá? Ele e outros cientistas. Bacana? A ideia do software que fosse open source. O que é isso? Código fonte aberto. A fórmula é de todo mundo. Como assim, professor? Mas que cara bobo. Então o cara cria o software e ele depois distribui gratuitamente esse software e ainda dá a fórmula. É isso mesmo. A ideia é que todas as pessoas possam ter acesso ao software de qualidade e de modo colaborativo construir esse software. Essa era a ideia da Free Software Foundation. E aí criam o software livre, a ideia de software livre, com a licença GPL, que tem 4 liberdades que nós vamos anotar aí agora. Presta bem atenção. Primeira liberdade. O software pode ser usado para qualquer propósito. O que é isso? Existem alguns programas que têm propósito específico. Vou dar um exemplo. O Office for Students. O Office para estudante, ele só vem com Word e Excel, é aquela versão mais simples. Ele só pode ser usado para estudante. Eu posso pegar esse Office e instalar no meu escritório? Não, não posso, porque ele é só para estudante, uma versão para estudante. Então, isso é uma finalidade específica. O software livre não. O software livre ele não tem finalidade específica. Então você pode usar tanto para o escritório, para a escola, em qualquer situação. Então essa é a liberdade 0, que é o primeiro item. Bacana? Segundo item, o código-fonte pode ser estudado. Tá? Então o que é isso? O código-fonte aberto. Então isso é muito importante porque dentre as licenças de software, o software livre é o único que possui código-fonte aberto. Porque na maioria dos casos o código-fonte ele é fechado. Tá? O que é isso? Só o dono sabe a receita. Vamos comparar com Coca-Cola? Por que você paga R$10 para comprar 1 litro de Coca-Cola? Ah, porque é geladinha, porque é gostosa, porque vicia? Não, claro que não. Você compra e paga esse preço porque você não sabe a fórmula. Agora vamos lá, eu vou fazer 1 litro de suco de maracujá, você vai pagar R$10 por esse litro? Claro que não, porque todo mundo sabe a fórmula. Então o software livre é como o suco de maracujá. Todo mundo sabe a receita. Você pode melhorar o suco, pode bater o maracujá com hortelã, pode botar gelo, não pode? Você pode aprimorar o seu suco, bacana? Então a Coca-Cola, você não pode mexer na receita. Você não tem como mudar a receita da Coca-Cola, porque aquela receita já é um código quê? Um código fechado. Bacana? Então, primeira licença, primeira liberdade, bota aí. É possível usar o programa para qualquer propósito. Segunda, é possível estudar o programa. Então, estudar o programa, para poder estudar, o código-fonte tem que estar aberto. E aí você vai grifar isso no seu caderno, porque essa é a principal característica de um software livre. Muitas pessoas falam assim, software livre é bom porque é gratuito. Software livre é bom porque é de graça. Não. Não é essa a principal característica de um software livre. Inclusive, isso já foi questão de prova e muita gente errou isso aí na prova. Porque se propaga essa ideia de que software livre tem que ser gratuito. Não. Software livre, gente, pode ser comercializado. Vou dar um exemplo. Quando você vai na banca de jornal e você encontra lá a revista do Linux, R$ 29,90. Aí vem um CD do Linux dentro e a revista tem 4 páginas, né? Fala umas bobeirinhas. Você está pagando por esse Linux. Só que você entra em contato comigo, me diz qual é o Linux que você viu na banca de jornal, que eu te passo o site e você baixa o mesmo Linux sem pagar nada. E não é ilegal. E não é ilegal. O que não pode é você propagar, por exemplo, a cópia do seu Windows ou propagar a cópia do seu Office, por exemplo. Repare que eu não vou entrar no aspecto legal, mas se você estiver estudando para concurso, certamente aí na sua mesa tem uma Constituição, não tem? Então pega a Constituição, dá um pulo lá no artigo 5º, né? Garantias fundamentais, você certamente está estudando isso. Vê lá os incisos 27 e 28. Eles dizem o seguinte, que somente o autor pode o quê? Modificar, alterar e distribuir a sua obra. Então você, quando pega o CD da Microsoft, faz uma cópia e dá de presente para sua namorada, para o seu namorado, essa cópia
é pirataria. Pirataria é o termo vulgar, né? O termo correto jurídico é contrafação, né? Contrafação de software. Então não vou nem entrar no aspecto da lei de software, não vou entrar no aspecto da lei da propriedade industrial, não quero entrar nesse aspecto. Quero só te mostrar na Constituição, que é a Carta Magna, é a lei máxima do país, artigo 5º, inciso 27 e 28. Então você não pode fazer isso. Muita gente pensa também assim, quando baixa uma música, professor, eu baixei uma música na internet, mas eu não cometo crime. Claro que comete. Mas eu não estou vendendo, professor. Você comete o crime de não pagar por aquele direito autoral. O autor tem que receber por aquilo. Uma mãe, quando faz um CD de brinde para dar na festa, né? Com as musiquinhas lá da galinha pintadinha, patati patatá. Essa mãe, quando faz esse CD e dá de brinde na festa, essa mãe comete crime? Comete. Ela está cometendo o crime de pirataria. Ela não está pagando os direitos autorais aí. Bacana? Então, só para deixar claro isso. No caso do Linux, não acontece isso. Quando você faz uma cópia do Linux, como eu te propus aqui agora, você que vai comprar a revista do Linux, não faça isso. Me diga que Linux que é, eu te mostro o site, você baixa no site do fabricante. E não constitui prática criminosa. Por quê? Porque bota aí a terceira, ó. É permitido distribuir cópias livremente. Tá? Então a primeira foi qual? Anote aí. A primeira foi, ó. É permitido usar o software para qualquer propósito. Segundo, é permitido estudar o software, então um código-fonte aberto. Tá? Terceiro, é permitido distribuir o software livremente, então você não comete pirataria. E o quarto item, que é a liberdade 3, né? Liberdade 0, 1, 2 e 3. Bota aí o quarto item, que é a liberdade 3. É permitido aprimorar o programa de modo a beneficiar toda a comunidade. Então, para isso, mais uma vez, o código-fonte tem que estar aberto. Como assim, professor? Eu posso mexer, então, no software livre? Pode. Se você for programador, pode sim. Então, vamos dar um exemplo. Eu criei um programa para cadastrar clientes num restaurante. Tá? Toda vez que um cliente é aniversário desse cliente, não, vou melhorar o exemplo. Eu criei um programa para cadastrar clientes no restaurante. Então o cliente entra, ele vai lá, compra alguma coisa, eu cadastro o cliente. Legal? Bacana. Só que para tornar esse programa um software livre, eu coloco o programa na internet e também coloco a receita, o código-fonte de como eu fiz. Bacana? E aí, o meu filho, o Dudu, ele pegou o programa e falou assim: poxa, que bacana, pai. Posso dar uma melhorada no seu programa? Pode. Não só ele por ser meu filho, mas qualquer outra pessoa. Então ele pega o código-fonte e ele cria um mecanismo que toda vez que for aniversário do cliente, ele receberá um e-mail com um cupom de desconto para ele gastar no restaurante. Reparou o que aconteceu? Eu criei uma ideia inicial e o Dudu aprimorou o software. Essa é a grande vantagem do software livre. Milhões de pessoas no mundo todo estão manipulando o programa, estão mexendo o programa. Então repare, enquanto você tem que esperar que os engenheiros da Microsoft atualizem o Windows, façam lá o famoso Windows Update, que é uma coisa que acontece pelo menos uma vez por semana, no software livre, todo dia tem atualização, todo dia tem gente procurando coisas para corrigir. Então essas são as chamadas 4 liberdades, tá? Pegou aí direitinho, anotou? Bacana? Então no nosso próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o Linux e mais à frente vamos entrar no sistema operacional de fato para visualizar questões de prova e situações de prova trabalhando no sistema operacional. Bacana? Um forte abraço e até lá.